Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e vos falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que traz o seguinte tema: a Igreja e o Reino de Deus. Tema muito importante, muito rico, e hoje nós vamos aprender qual a diferença entre igreja e reino de Deus. Israel, igreja e reino de Deus. Aonde eles se encontram, aonde se afastam. Qual a diferença? Então você está pronto para saber? Então vamos começar a nossa aula, uma aula riquíssima. Os objetivos da nossa aula são 3, porque ela tem 3 capítulos, cada capítulo tem um objetivo. O primeiro, relacionar a natureza do reino de Deus com a nação de Israel, bem como com o seu propósito com a existência da igreja. Segundo, apontar as dimensões do reino de Deus nas realidades presente e futuro. E terceiro, destacar a igreja como projeto de Deus e expressão de seu reino na plenitude dos tempos. Então a lição tem muito que nos oferecer. Vamos, sem delongas, explorar esta rica lição. O nosso texto áureo nos diz assim: o tempo está cumprido. Veja o texto, a voz de Jesus, que depois que João foi entregue à prisão, Jesus apareceu, foi para Galiléia pregando o evangelho do reino, e o seu chamado é esse. De imediato Jesus chega e diz assim: o tempo está cumprido. Quando nós olhamos para esse texto, Marcos 1:15, ele vai dizer aqui, Kai legon hoti peplerotai rokairos. O tempo, rokairos, né? Ele chegou, ele disse, Jesus chegou e disse, o tempo está cumprido. Rokairos. Kai em quem está próximo, rebasileia, o reino tuteu de Deus. Metanoite, arrependam-se, cai pisteuet, e creiam em to evangelho, e creiam no evangelho. O tempo, rokairos, está cumprido. Esse cumprido aqui vem da palavra pleroma, peplerotai. Está completo, está preenchido, o tempo está preenchido. Que a Bíblia diz na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, vindo o tempo completo, o tempo pleno, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher para remir ou resgatar os que estavam debaixo da lei. Então, o tempo cumprido, Jesus veio e no tempo cumprido, ele disse: o reino de Deus está próximo, está chegando, está bem juntinho de você, porque a palavra grega aqui que ele colocou foi justamente aquela que expressa em quem. E essa palavra em quem quer dizer em cerca de, em volta de. É como você tem um poço e na borda do poço tem alguma coisa cercando a borda do poço, né? Essa palavra engos, a borda, em torno de um poço. Então ele disse: está próximo, está bem juntinho. Arrependei-vos. E a palavra arrependei-vos aqui é mudança de mente, literalmente em grego, metanoite, de metá, além de, e noite, de nous, que é mente. Mudem a mente de vocês, creiam no evangelho. É isso que Jesus está dizendo. Verdade prática. Pregar a mensagem do reino de Deus é uma importante missão da igreja. Veja que Deus
ele anunciou o reino no Antigo Testamento. João Batista veio anunciando o reino, Jesus veio anunciando o reino, e os apóstolos anunciaram o reino, a igreja primitiva anunciou o reino, e nós precisamos anunciar o reino. Introdução. A Bíblia apresenta Deus como um rei, ou a Bíblia apresenta Deus o rei, né? Que exerce o seu governo, domina sobre tudo que há. Quer dizer, esse é o rei soberano, pleno, completo, que domina tudo. O Salmo 47, ele nos afirma literalmente no Salmo 47. Veja a grandeza deste salmo. Salmo 47, versículo 6. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso rei, cantai louvores. No Salmo 52, versículo 7, já diz: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, antes confiava na abundância dos seus bens e na sua perversidade se fortalecia. Este é o Salmo 52, 7. O homem que não considerou Deus como a sua fortaleza, a sua segurança. É um grande perigo quando alguém se esquece de Deus e não o considera como o grande rei. Então, a necessidade de reconhecer o poderoso rei, o nosso Deus. O Deus que nós estamos falando, ele exerce o seu governo e domina sobre tudo que há. O Salmo 22 vai dizer assim, Salmo de número 22, versículo 28. Pois do Senhor é o reino, e é ele que governa as nações. Veja que controle está com ele. Ele governa as nações. É dele o reino, e é ele que governa as nações. Sobre o seu reino governa soberanamente. Então, nesta lição, apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e de sua relação com a igreja. A palavra reino de Deus em grego é basileia tuteu, reino de Deus, basileia. E aí, basileu, que é o rei. Né? E essa palavra Melachim Eloheinu, o reino do nosso rei, em hebraico, né? Nesse aspecto, nós mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. A igreja é vista como parte desse reino e, por isso, Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vinda do reino. Então, é isso que nós vamos ver aqui, essa dimensão universal e soberana, quer dizer, universal que é o mundo todo, soberana que é o governo sobre tudo. Universal é o sentido horizontal, atinge todos os lados, norte, sul, leste e oeste. Soberana porque é sobre tudo, que mostra que esse governo também é cósmico, ele domina toda a extensão do cosmos. E acerca da dimensão temporal, ele agiu no passado, no presente e no futuro. Não existe uma fração daquilo que se chama tempo que o reino de Deus não governe, não domine, não esteja presente. Agora, a cada momento, a dimensão assume formas mais distintas, mais claras, a partir da revelação que vai se dando. Então, o primeiro capítulo diz a natureza do reino de Deus. Qual é a essência do reino de Deus? Primeira coisa que vamos aprender sobre essa natureza é que o reino de Deus é universal. Ou seja, ele é pleno, ele é sobre tudo e sobre todos. Ele é universal, ele domina todas as extensões, não há nada que escape. Há outros que
que trata nesse reino uma perspectiva também cósmica, porque não há nada, Deus reina sobre as estrelas, Deus reina sobre os planetas, Deus reina sobre o cosmo, Deus reina sobre toda a extensão, sobre toda a criação. Então esse reino ele é muito amplo, ele é muito extenso, porque ele governa sobre todos e todos têm que louvá-lo, porque ele é o rei de toda a terra, de todo o universo, de todas as coisas, conforme o Salmo 148. Qual a natureza do reino? A natureza universal. Primeiro aspecto. O livro do profeta Daniel nos dá uma revelação muito clara do poder de Deus, do seu governo, do seu reino. O rei Nabucodonosor estava reinando sobre a Babilônia, liderando o grande império neobabilônico, iniciado no ano 612, seu pai Nabopolassar, e ele assumiu o comando em 605 e começa esse governo extensivo, quando de repente ele é surpreendido, passado alguns anos já no trono, ele está orgulhoso do seu reino, e presunçoso da grande construção que ele fez da Babilônia, com toda a sua glória, suas muralhas, e ele a Babilônia sempre eterna, achava que nunca seria derrubada, seria vencido um reino. Foi quando o Senhor falou com ele sobre a natureza do reino, que de fato o único rei que prevalece é o Senhor. E Daniel é chamado à presença do rei para interpretar um sonho que ele tem, uma visão de uma árvore cortada e sendo derrubada. E a resposta é essa, 4:25. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Daniel trouxe a resposta porque no sonho dele a árvore seria cortada, derrubada, presa por cadeias de ferro e bronze, e a erva do campo iria crescer ao redor dela, seria molhada do orvalho, e a sua porção seja com os animais da erva. Diz que mudaria-se o coração para que não agisse mais como homem durante 7 tempos. O que acontece é que Nabucodonosor foi atingido por uma doença, provavelmente, segundo os pesquisadores, de licantropia. Likos, lobo em grego, e antropos, homem. Aí vem a palavra lobis, homem, em latim, né? Lobisomem. De aí vem a lenda do lobisomem, a partir desse texto, que Nabucodonosor se torna um animal. A licantropia. Mas não dá para provar isso, é apenas uma teoria para tentar explicar a doença dele. Ele criou pelos, unhas grandes, foi derrubado de seu trono e passou a viver feito animal por 7 tempos, que provavelmente foram 7 anos. Então o texto diz, Daniel 7:25, 4:25, perdão, serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo, o Elion, está acima de todos, tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Você tem que saber que você chegou ao trono porque o Altíssimo lhe colocou aí, o El Elyon, não foi você. E esse domínio é absoluto. Veja só, o salmista diz que o reino de Deus é o rei de toda a terra, no Salmo 47:7. Fica claro isso para nós. Então, Deus é o rei de toda a terra, conforme o Salmo 47:7. Não adianta querer mudar isso, porque é o nosso Deus, que é o grande rei, o todo-poderoso. E Nabucodonosor vai aprender essa lição agora. Veja 47. Deus é o rei de toda a terra. Rei de toda a terra.
Então o domínio dele é absoluto. É absoluto. Assim as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus. A sua universalidade. O Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. Deus é o Rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre sua criação, sobre reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais. Veja o capítulo 4, versículo 35 agora. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Quem está dizendo isso é Nabucodonosor, depois que recobrou a consciência, voltou ao trono. O versículo 34, que eu vou ler também, para chegar ao 35 ficar mais claro, ele diz: mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a ver o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Não há quem possa questionar: que fazes? Somente ele tem o domínio sobre tudo. O capítulo 4 se abre com Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor e todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos sejam multiplicadas. Olha só, então ele estava muito presunçoso, o rei Nabucodonosor, quando o Senhor lhe revelou quem de fato ele era. E aí ele reconhece. Quando Daniel foi levado à presença dele no início do seu governo, para interpretar um sonho que ele teve de uma grande estátua colossal, cabeça de ouro, peitos e braços de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, os pés de misturado ferro e barro, e uma pedra caiu e derrubou tudo. Então Daniel interpretou o sonho e disse para ele, 2:21, é ele que muda os tempos e as estações, remove os reis, estabelece reis, e ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele, e somente ele, Deus, aquele que faz todas as coisas, significa que nada nem ninguém está fora do seu domínio. Esse é o nosso Deus. A soberania divina e os acontecimentos do mundo. Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Um Deus que não tivesse o controle de tudo não seria Deus. Isso não significa dizer que ele seja a causa de tudo que acontece no mundo. Significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, estas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Assim, Deus domina sobre todos. Deus mantém o controle da sua criação. É o que está escrito. O Salmo 103:19 é muito claro ao mostrar o controle soberano de Deus sobre a sua criação. Que ele não perde o controle de nada. Veja só. 103:19 diz assim: nos céus estabeleceu o Senhor seu trono e o seu reino sobre tudo. E o seu reino domina sobre tudo. Então, Deus mantém o controle da criação. O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 33, veja o que diz o texto sagrado. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Deus está no controle de tudo. Até o dado que alguém lançasse num jogo, Deus decidia que lado ele ia cair.
não é uma aleatória, não é uma queda aleatória. E Deus decide tudo, mas do Senhor procede toda decisão. Tá certo? O homem lança a sorte, mas quem decide é Deus. Tá vendo? Ele está no controle de tudo. Agora, Deus não é responsável por tudo. Por quê? A responsabilidade moral, a decisão do homem, não pode ser confundida com o decreto de Deus. Deus está no controle, não está determinando todos os males que vão acontecer sobre o mundo, nem é responsável pelas decisões humanas que são realizadas a partir da sua liberdade de escolha. Então, Deus não é responsável por tudo que acontece no mundo. Tudo acontece debaixo do controle dele, da permissão dele, mas não significa que é a vontade dele. Um exemplo clássico, primeiro livro dos Reis, seguindo essa sequência, que Deus escolheu Jeú, capítulo 19, versículo 17, para ser o rei e destruir a casa de Acabe. Veja só, estabeleceu juízo na casa de Acabe. 19, 17. Diz assim: Deus se revelou para o profeta Elias e disse a ele: quem escapar da espada de Azael, Jeú matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. No versículo 16 diz: a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. Então Jeú seria ungido rei por ordem de Deus e ele ia matar os inimigos, ia punir com a espada, estabelecer a justiça. No entanto, Jeú extrapolou os limites determinados por Deus. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 27, versículo 7, está escrito, 27, 7, quanto aos mais atos de Jotão, todas as suas guerras e empreendimentos, eis que está escrito no livro dos reis de Israel e de Judá. Espera, não é aqui não. Segundo as Crônicas 22 e 7, perdão, eu fui para 27, 22 e 7. Foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, fosse visitar Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Nissi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe, arrancar pela raiz de Israel a casa de Acabe. Desarraigar é arrancar pela raiz o mato. Ele foi preparado para isso. Mas o que diz Oséias, profeta Oséias, para nós, no capítulo 1, versículo 4. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú e farei cessar o reino da casa de Israel. Por que Deus vai punir a casa de Jeú? Porque Jeú ultrapassou os limites. Ele foi injusto. Você vai ler a história de Jeú e vai perceber como Deus decidiu puni-lo, porque ele cometeu injustiça. Porque o profeta Ezequiel recebeu a revelação de Deus e registrou no capítulo 18, versículo 23, que diz: acaso tenho eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus? Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Quer dizer, Deus espera uma atitude do homem positiva. Ele não tem prazer na morte do ímpio, ele queria que se arrependesse. Mostra que Deus não é responsável pelas atitudes da liberdade humana. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Então vamos lá para essa tríplice divisão: o reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. O que vamos aprender aqui agora? Deus escolheu Israel para reinar sobre Israel e através dela, da nação de Israel. O livro de Números, capítulo 23, nos mostra
Números, capítulo 23, como Deus realizou essa escolha. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele através dele em um governo soberano e teocrático. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre ele. Veja, 23 e 21. Aqui, capítulo 23, versículo 21. Não viu iniquidade Jacó, nem contemplou desventura Israel. O Senhor seu Deus está com ele. No meio dele se ouve aclamações ao seu rei. Então Deus estava reinando sobre eles. O profeta Isaías recebeu essa revelação e registrou da parte do Senhor. Veja que revelação soberana. Profeta Isaías, capítulo 43 e 15, diz assim: Eu sou o Senhor, o vosso santo, Criador de Israel, o vosso rei, o Meleque, rei é Meleque, é o vosso rei, o Senhor. No livro do Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 3, Deus escolheu a nação de Israel para abençoar todas as nações da terra atrás de Abraão, fazer o nome dele grande. E quem abençoasse Israel seria abençoado, quem amaldiçoasse Israel seria amaldiçoado. E Deus diz para ele no profeta Isaías 45, 21 e 22. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem, desde aquele tempo, o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, não há além de mim. Veja o que Deus diz, versículo 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então, Deus escolheu a nação de Israel para reinar sobre ela, para governar sobre ela. Ninguém anunciou nada como Deus, ninguém prometeu nada como Deus e fez. Mas como é que Deus realizou nessa chamada esse reino? Dessa forma, quando Deus escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar essa nação, por meio dela, todos os povos. Esse propósito se concretizou na pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus cumpre o propósito de Israel. Aquilo que foi declarado para Israel, Jesus cumpre hoje. Por quê? Ele vai abençoar todas as nações em Cristo. E Israel foi escolhido como primogênito de Deus. Êxodo 4, 22. Diga a Israel, diga ao faraó que libere o meu primogênito. Israel 4, 22. O livro de Osés diz: do Egito chamei o meu filho. Agora isso se aplica a Jesus. Do Egito chamei o meu filho, depois da morte de Herodes, que Arquelau sentou do trono. Ele disse: volta, porque eles queriam te matar. Já estão mortos. Já está morto. Ele volta. E a gente vê como o Senhor decidiu abençoar em Cristo Jesus todas as nações. Veja, Efésios 4 e 14. Aliás, 2 e 14 de Efésios, 2 e 14. Porque ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Ou seja, Cristo vem para unir agora judeus e gentios de um só propósito. Ele vem para trazer a bênção sobre as nações. E o que diz Gálatas 3 e 14? Veja que grandeza do texto. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, é em Cristo que isso acontece. Ainda em Gálatas 4, 28 diz: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. E 1 Pedro 2 e 9, nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, chamados para anunciar as virtudes
daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, em Cristo se cumpre a proposta que Deus tem para Israel, para reinar sobre todas as nações, abençoando todas. Essa aqui é a bênção da salvação. E essa também é a bênção da filiação, da herança, de se tornar o povo herdeiro de Deus, né, das promessas de Deus. Essas bênçãos que foram prometidas a Israel, elas se cumprem em Cristo Jesus, porque atinge todas as nações. Por isso que Deus primeiro anunciou a Abraão quando ele era um gentil, para que ele cresça pela fé e por meio da fé isso pudesse se estender para todas as nações. A igreja e as dimensões do reino. As dimensões do reino, né? É interessante que o reino de Deus como a realidade presente. E essa marca, ela é interessante porque nos evangelhos vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando o endemoniado, cego e mudo. O que vai acontecer? Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus que o acusaram de fazer isso pelo poder de Beelzebu, conforme Mateus 12, 24. A resposta de Jesus foi reveladora. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. O sinal da presença do reino é a revelação do poder de Deus, do Espírito de Deus agindo em Jesus, com Jesus, na plenitude dos tempos. Então o reino, consequentemente, chegou, porque Jesus, o ungido de Deus, pelo Espírito de Deus, expulsa demônios. Estava escrito no profeta Isaías. Você pode acompanhar comigo, 61 do profeta Isaías. Veja qual a promessa. Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram. Então, Jesus está cumprindo essa realidade profética, porque foi ele quem disse em Lucas capítulo 4, que essa profecia começaria a se cumprir a partir do momento que ele leu aquele texto. Começa o cumprimento dela. Veja, capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Após a tentação, Jesus foi para a sinagoga, lhe deram o livro do profeta Isaías, e o 4:18 de Lucas ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Versículo 21. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Hoje ele veio pelo Espírito para pôr em liberdade os cativos. É o sinal que o reino de Deus chegou na terra, que ele desceu, está entre os homens. O Emanuel, o Deus conosco, está presente agora entre os homens. Então o reino ele é concreto, ele não é apenas espiritual, ele não é abstrato, ele é concreto, ele é real. O milagre acontece na realidade histórica, no tempo e no espaço. Veja aqui essa dimensão. Nessas palavras do Senhor, vemos um aspecto importantíssimo da compreensão da identidade do reino de Deus, a sua realidade presente. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens. Nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado. Logo, esse reino não é algo subjetivo, mas concreto e real. Então, começou a realidade do reino. Onde está o reino de Deus?
Onde está o reino de Deus? Onde? A presença de Jesus é o marco inicial que o reino de Deus chegou. É o estupim, é o pontapé, o ponto de partida, é o gatilho dessa realidade no mundo agora. É Cristo entre nós. A manifestação da glória. É a chegada do reino. É Cristo. Então, o reino de Deus como realidade presente não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus, pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Veja o que Lucas diz, Lucas 1, versículo 33. Lucas 1, 33. Que texto tremendo. E ele reinará sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Lucas 17, 20 e 21. Então, a gente percebe que o reino de Deus chegou, porque foi prometido que ele que reinaria. Versículos 20 e 21 agora. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele ali ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ele começa no interior, nos corações. A presença de Jesus é o marco inicial desse reino, é a chegada dele. Em outras palavras, toda vez que pessoas são salvas, curadas e libertadas do poder do diabo, o reino de Deus está presente. Ora, o reino de Deus estava presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino, estava presente no ministério apostólico, na igreja primitiva e, finalmente, está presente por intermédio da igreja e de Cristo nesta era. Então, a gente percebe aqui em Romanos 14 como o reino de Deus se faz presente na era da igreja primitiva. A gente pode ler Romanos 14, 17, como isso é real. Veja, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 1 Coríntios 4 e 20. O apóstolo Paulo volta a reafirmar, dizendo assim: porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. É o reino entre nós. No ministério apostólico está presente por meio da igreja. Lucas 22 e 29, Jesus diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 29. Assim como o Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Eu confio a vocês. Então, o reino está presente por meio da igreja, que foi confiada à igreja. O reino de Deus como realidade futura. É perceptível que o reino de Deus tem a sua dimensão passada, porque ele é de todas as eras, dimensão presente e dimensão futura. Então, ele tem o seu aspecto cósmico, que Deus domina o universo, o tempo, o espaço, os planetas, todas as coisas, as pessoas e os reinos do mundo. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, primeiro livro das Crônicas, você pode ler comigo. Veja o reino de Deus na dimensão passada, 29 e 11. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, que teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. E no segundo livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 8, que diz assim: agora pensais que podeis resistir
ao reino do Senhor que está nas mãos dos filhos de Davi. No tempo que os filhos de Davi reinavam, a casa de Davi estava em pé, o reino era do Senhor. Então, no passado, Deus já reinava por meio da casa de Davi. O Salmo 145 vai nos dizer, Salmo 145, versículo 13. O teu reino é o de todos os séculos, ou seja, do passado, do presente e do futuro. E o teu domínio subsiste por todas as gerações, do passado, do presente e do futuro. Dimensão presente. O reino já está entre nós, já começou, e a igreja que representa esse reino, mas não é o reino, já vivencia essa realidade. Uma realidade escatológica, que é chamada de tensão escatológica, o já e o ainda não. Já está conosco e não está na sua plenitude. Já está numa dimensão espiritual, mas falta uma dimensão concreta. A Bíblia diz que ainda que não vemos todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, mas já está garantido que ele é o rei, mas no futuro será confirmado isso, conforme Hebreus capítulo 2. Mas no capítulo 6 de Hebreus, versículo 5, ele diz que e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Então já passa a ser vivenciado hoje. Por quê? Jesus já está reinando. O capítulo 1 de Hebreus, ele é chamado de reino, de rei. Veja só, versículos 8 e 9 do capítulo 1. Mas acerca do Filho, que é Jesus, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, e por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E diz aqui no capítulo 2, veja, versículo 7 e 8. Eu vou ler a partir do versículo 6, 7 e 8. Antes que alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre todas as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Veja que ainda não estejamos vendo todas as nações se curvando diante de Jesus, mas Deus já sujeitou, já entregou a ele. Então, uma dimensão presente, uma dimensão futura para se concretizar. Ainda em Hebreus capítulo 12, versículo 18, 22 e 28. Veja só. O escritor aos Hebreus vai dizer que quando o povo se aproximou do Monte Sinai, eles ficaram assombrados, porque Deus, eles chegaram lá e ficaram com medo, apavorados, que Deus se revelou com a glória majestosa, como um grande rei, soberano, e eles pensavam que iam morrer. 12, 22, 12, 18, 22 e 28. Veja, 12 e 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade. Aí os versículos seguintes vai dizer que até o animal fugia com medo com a revelação de Deus. Vocês não chegaram nesse monte palpável, é o Monte Sinai. 22. Mas tendes chegado ao Monte Sião. Aqui onde a igreja chegou, no Monte Sião. O Monte da Graça, o Monte do Templo do Senhor. Ali foi o monte da Lei, que é o Monte do Templo do Senhor. E a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial. E a incontáveis hostes de anjos e a universal Assembleia, a Igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e ao Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. 28. Depois que chegamos para perto dele, para o Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, junto das incontáveis hostes angelicais, ele diz assim: por isso, 28, recebendo nós um reino
um reino inabalável. Retenhamos a graça pela qual servamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Nós recebemos esse reino. Recebemos porque o Senhor nos fez assentar com Ele, ao seu lado, no seu trono, nas regiões espirituais, nos abençoou com toda sorte de bênção. Foi isso que Ele fez. Veja, Efésios capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Esse é o presente e a realidade da igreja, está reinando com Cristo. Dimensão futura, o reino escatológico que está para chegar, ele é entregue, ele vai chegar. Esse reino ainda não foi implantado na sua plenitude. Em Mateus 13:49, Jesus diz assim, 13:49. Assim será na consumação do século, sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Na consumação dos séculos. Tudo vai chegar o tempo da consumação. E Lucas 22:30. Veja o que diz aqui, Lucas 22:30. Jesus ceiou com os discípulos e disse assim: para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ou seja, no futuro vocês vão sentar na mesa comigo, vão participar do meu reino. Foi isso que ele disse. E vão julgar. Então é tudo futuro, o reino futuro. Apocalipse 20, versículo de 1 a 5, fala desse reino concreto, literal, que é o milênio. Esse reino que está para chegar é o reino milênio. Ele está falando desse reino como uma realidade futura. Contudo, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura. O milênio reinado de 1000 anos sobre a terra faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus. Perspectiva escatológica. Você crê nessa realidade, espera esse reino, esse domínio. Aguardemos com confiança, pois é promessa do Senhor. A igreja no contexto do reino de Deus. A distinção entre igreja e o reino de Deus. Existe uma corrente teológica no meio evangélico, principalmente na maioria dos reformados, que a igreja é o reino de Deus. Isso foi uma interpretação do quarto século, feita por Ticônio, um homem de uma seita que Santo Agostinho enfrentou. No entanto, Agostinho se identificou com esse ensino dele, que o reino tinha começado com a ressurreição de Jesus e o reino já estava no presente e que a igreja era o reino. E aí Agostinho escreveu a cidade de Deus. Mas a Bíblia nos dá uma distinção que a igreja não é o reino de Deus. Por quê? João Batista anunciou o reino, Jesus disse que o reino tinha chegado e só no capítulo 16 que ele prometeu fundar a igreja. Então a igreja faz parte do reino de Deus, mas não é o reino de Deus que ele é anunciado. Vou edificar a minha igreja. Mas o reino ele já vinha pregando, já vinha ensinando, já tinha dado as bem-aventuranças para entrar no reino. E só entra no reino quem nascer de novo. No reino dos céus. Então, a igreja não é o reino. Ela está dentro do reino, mas não é o reino. Como ela está dentro, ela anuncia o reino que ela está dentro. Ela faz parte dessa dimensão, mas não é o reino. Que o reino ele envolve também o povo do antigo pacto, da antiga aliança, que é o Israel. Todos aqueles que morreram pela fé e creram na santa promessa. E a igreja não é o reino. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus, contudo, ela não é o reino de Deus em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus da antiga, bem como da nova aliança. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento. Todavia, o reino de Deus
já existia no antigo pacto. Tem essa distinção que já mostra que igreja e reino são coisas distintas. O que o Senhor diz acerca do reino de Deus, só entra nele quem nascer de novo. 3:3 de João. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ainda vai dizer em Mateus 16:19: eu edificarei no futuro a minha igreja, as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. E por que ela envolve o antigo e o novo povo, do antigo pacto e do novo pacto? Porque eles são filhos de Abraão, e Abraão creu em Deus, e todo judeu que creu como creu Abraão é filho de Abraão. E todo gentio que creu pela fé se tornou filho de Abraão. Então Deus vai unir os filhos de Abraão. O capítulo 11 de Hebreus, versículos 30 e 40 diz assim, não é 30, é 39 e 40, diz que ali está 39 e 40. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, que é o reino literal. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, ou seja, os cristãos, para que eles, os heróis da fé do passado, sem nós, a igreja, não fossem aperfeiçoados. Vai unir os dois povos em um só rebanho, em um só lugar, como está prometido nas Escrituras. Então, a igreja expressa o reino de Deus. A igreja não é o reino, ela expressa. Por quê? A igreja foi idealizada para expressar o reino de Deus, para representar esse reino. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão de seu reino na plenitude dos tempos, conforme Gálatas 4:4. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher para remir os que estavam debaixo da lei. E na carta aos Efésios, capítulo 1, ele fala da dispensação da plenitude dos tempos, onde todos serão reunidos debaixo da cabeça de Cristo, que é o supremo governante. 1:10, para fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Então, todo o reino cósmico, universal, de todos os tempos e tudo debaixo do governo de Cristo, da cabeça de Cristo. É isso que está prometido. Ele torna conhecido o plano salvador, ela torna conhecido o plano salvador de Deus, a igreja, porque é através da igreja que foi conhecido os principados, potestades, que Deus estaria salvando judeus e gentios pela mesma fé, no mesmo corpo, na mesma aliança, na mesma promessa, em Cristo Jesus. É isso que está nos expressando aqui, que a igreja ela cumpre. Então, ela foi projetada e planejada e eleita por Deus. Isso significa que, debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. É por intermédio dela que as insondáveis riquezas de Cristo se tornam conhecidas dos principados e potestades, conforme Efésios 3:10. Então, a igreja que anuncia para o mundo a salvação, chamando todas as nações, todos os povos, tribos, línguas e nações para conhecer Cristo por meio do Evangelho. E assim, as hostes dos poderes do mal nos lugares celestiais estão conhecendo que a salvação está chegando a todos os povos por meio da igreja. Então, existe uma luta contra a igreja das forças das trevas. E a igreja torna conhecido o plano salvador de Deus. Que riqueza! A igreja e a mensagem do reino de Deus. Jesus pregava o reino de Deus. Em João capítulo 18, veja o que Jesus disse. João 18:36. Que grandeza! Jesus pregando o reino de Deus. João 18:36. Então,
Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Ele avisou a Pilatos que o meu reino não é um reino político. Não, não é daqui. Ele vem para aqui, mas não é daqui. Ele é celestial. Então Jesus pregou o reino para Pilatos. Quando Jesus ressuscitou, ele passa 40 dias com os discípulos, dando as últimas instruções. Qual é o grande tema? 1 e 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Esse é o tema de Jesus. Da igreja primitiva pregava o reino de Deus, conforme Atos 8 e 12. Veja só. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. 14 e 22. Então, a igreja primitiva ela tem esse foco de pregar o reino de Deus. Fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É o tema da igreja primitiva. Paulo pregava o reino de Deus. Atos capítulo 20, versículo 25. Agora eu sei que todos vós, e cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Paulo pregava o reino. Atos 28 e 31, o livro de história da igreja, diz assim, 28 e 31, último versículo do livro de Atos. Como é que termina a história da igreja em Roma? Paulo preso, pregando aos romanos e judeus, pregando o reino de Deus. Com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus. Falar de Jesus é falar do reino, que Jesus trouxe o reino que chegou para todos os povos, trazendo salvação para todos. É com Cristo. Então nós pregamos esse reino e a igreja representa esse reino, mas não é o reino, que ela está no reino. O reino é antes dela e o reino será depois dela também, que ela continuará reinando com Cristo no reino de Deus. Conclusão. Nesta lição 4, que lição tremenda, hein? Aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é o instrumento presente do reino e herdará o reino, conforme 2 Pedro 1,11 diz que ela vai herdar. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude, ou na sua manifestação final, na consumação, incluirá todos os crentes que professaram e professaram a sua fé em Cristo, o Filho de Deus. Diz que a morte de Jesus ela tem efeito retroativo, conforme Romanos capítulo 3, versículos 25 e 26 e Hebreus 9 e 15. A morte de Jesus resgata os que estão no passado também, que creram através de sacrifício, submeteram. E no reino todos serão unidos e ele será o seu rei, o seu pastor, que conduzirá à fonte das águas da vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu ministério, sua classe. Espero que você amplie esse conteúdo, que você multiplique esse conteúdo e abençoe muitas vidas, em nome de Jesus. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. A lição de número 5 será a missão da Igreja de Cristo. E aguardo para a próxima aula. Um forte abraço, que Deus nos abençoe.